Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com você para juntos lermos a poderosa Palavra de Deus. Hoje vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus lá no capítulo 24, versículos do 42 até o 51. Agora vamos iniciar a nossa leitura. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje eu venho aqui para te fazer um lembrete. Você vai morrer. E agora? Como vai ser a sua vida daqui para frente? Muitos de nós vivemos desenfreadamente, sem pensar no dia da nossa morte. Muitos têm medo, outros têm pavor, outros nem querem pensar a respeito dessa realidade, que ela é tão certa como o dia do nosso nascimento. Mas a Palavra de Deus constantemente nos convida a estar e viver num momento e num estado de prontidão, de pronta vigilância principalmente. Se você lembrar que você vai morrer, o que você vai fazer daqui a pouco? Você vai continuar errando nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, enganando as pessoas da mesma forma, trapaceando da mesma maneira, ajuntando e vivendo desenfreadamente sem viver o momento presente? Essa é uma das questões que nós precisamos lidar na nossa vida se quisermos viver e viver bem. Às vezes estamos por aqui nessa terra de passagem só existindo, só pagando contas. Às vezes podemos estar aqui vivendo de fato. Hoje Jesus vem fazer essa analogia com um empregado que começa a viver desenfreadamente, lidar com os empregados e viver a vida de maneira devassa, a ponto de achar que o seu senhor está demorando, ao ponto também de esquecer que ele tem um senhor. A morte ela é certa, mas o encontro com Deus também é tão certo quanto a morte. Na verdade, nós estamos aqui numa etapa da nossa vida, essa vida terrena. A segunda etapa nos aguarda e é junto ao encontro de Deus, o dia do nosso juízo. E de certa forma, eu quero fazer você pensar que naquele dia, quando ele chegar, vai estar só você e Deus. Ninguém mais vai estar lá com você a não ser você mesmo. E prestaremos contas de duas coisas: daquilo que fizemos e deixamos de fazer, e daquilo que fizemos para os outros e deixamos de fazer para os outros. Por isso, eu quero que você olhe para dentro de si e comece a refletir. O que eu tenho deixado de fazer por causa dos outros? Ou o que eu tenho feito por influência dos outros? E como essas duas coisas definem como vai ser o meu dia diante de Deus e a minha segunda etapa da vida. Às vezes você foi chamado para fazer algo, mas com medo do que as pessoas pensam, você ainda não fez e talvez vai passar essa vida sem fazer. Hoje, quando você for deitar, lembre-se, pense conscientemente nesse vídeo, logo nesse momento que você está assistindo, e repare quando você deitar. Quem deita com você de fato, até o momento que você pega no sono, a não ser você e Deus. Às vezes você tem esposa ou esposo e se deita e fala: eu deito com meu esposo na cama. E eu quero te fazer ir mais a fundo nessa realidade. O seu esposo ou sua esposa pode dormir primeiro que você e você vai ficar acordado. Quem vai dormir com você por último, entendeu?
é você e Deus no final do dia. Toda a nossa vida, todos os dias da nossa realidade representam uma realidade maior na qual nós vamos enfrentar quando a nossa morte chegar. Nós nascemos é quando acordamos de manhã. Dormimos à noite é quando treinamos para a morte e de fato é quando encontramos com Deus todo fim de dia. Toda vez que termina um dia, à noite, quando você se deita e deita consigo mesmo, você se encontra com Deus. Assim é a nossa vida. No final, é você e Ele. E o que você tem deixado de bom a se fazer por causa dos outros que não estarão com você lá? E o que você tem feito de ruim por influência dos outros que vai prejudicar esse dia que com Ele você vai se encontrar? É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus nos leva a refletir, viver vigilantes, porque o nosso destino eterno está nas nossas mãos, porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, a sua salvação está gratuitamente entregue diante de você, assim como Deus diz na sua palavra: coloco diante de ti a morte e a maldição, a vida e a bênção, porém te aconselho, escolhe a vida. Tudo isso está diante de ti, assim como a esquerda e a direita. Agora cabe a você e a mim escolhermos a melhor parte sempre. E a melhor parte é aderir à salvação que Deus nos oferece por meio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Fica aqui essa reflexão para que você busque sempre rever a sua vida e acertar mais do que errar. Lembrando que errar faz parte, mas viver vigilante, atento, porque o nosso Senhor vai chegar. Eu desejo que Deus te abençoe, te fortaleça, ilumine a sua mente, o seu coração, para que você seja alguém mais sábio com base na palavra de Deus. Um forte abraço em você. Se Deus quiser, amanhã encontro você aqui novamente. E lembre-se, hoje à noite é você e Deus.